Vamos começar falando de coisa séria, pra quem tá perdido. Essa semana nós tivemos um princípio de revolução, certo? Por isso que eu resgatei essa thumbnail. Galera, essa aqui é uma thumbnail, só pra dar um background da história do canal aqui, né? Essa é uma thumbnail que foi usada pra uma live que depois saiu do ar. Então essa thumbnail é uma obra-prima que foi perdida. Foi a Thaís que fez essa montagem. Mas o que eu acho foda é que eu não sei se vocês estão vendo, tem um Watchman aqui gastado na mão. Foi a Thaís que fez essa montagem pra aparecer aqui. Eu não consigo, desse jeito aqui, eu não consigo mostrar. Não vou conseguir fechar mais. Mas enfim, até hoje tem essa thumbnail feita que não tem utilidade. Eu vou ver se eu uso ela pra alguma coisa. Mas vamos lá, vamos falar de revolução pra valer agora, né? Quer dizer, ou não, né? Assunto sério, assunto sério. Roblox. Após mudanças, crianças protestam em game e atacam Felca. Ó, quero injustiça. Começa aí, tá? Vamos lá. Milhares de usuários do Roblox, com público majoritariamente infantil, se mobilizaram contra medidas adotadas pela plataforma. Entre as mudanças, o chat de voz permitia que os jogadores conversassem no microfone passou a ser proibido para crianças. A insatisfação com a atualização do game fez com que a plataforma virasse palco de protestos que eclodiram nesta terça-feira. Em meio às manifestações digitais, o influenciador Felca passou a ser alvo de ataques dos usuários afetados pelas novas medidas implementadas no jogo, em sua maioria crianças. Isso porque o youtuber é responsável por viralizar o termo adultização após publicar o vídeo no seu canal, fazendo com que diversas plataformas adotassem diretrizes para proteger menores de idade. Eu já vou ver as imagens ali. O que a matéria aqui não trouxe, deixa eu ver. Nesta segunda-feira, 13 de outubro, a plataforma implementou novas políticas de segurança para proteger o público infantil, passando a verificar a idade dos usuários para poder usar a função de chat e voz. A medida adotada pela empresa surge na esteira de outras políticas de proteção às crianças que têm sido discutidas após denúncias pelo influenciador. Não, mas aí que tá. Essa matéria aqui não tá cuidadosa nessa parte, porque isso é uma coisa que está acontecendo, não começou no Brasil, né? Mas eu tô pegando aqui, depois eu vou pegar a matéria do G1, que eu acho que vai estar melhor. O Metrópolis fez um bom compilado, né? Então, foi por causa do Felca, o Roblox já perdeu bilhões de dinheiro. Volta chat, Roblox, volta chat, queremos nosso chat de volta. Ou chat, ou tchau, vamos acabar com o Felca, aquele lixo que acabou com o nosso jogo. O Felca que denunciou o Roblox. Roblox libera o chat. O jogo tá muito chato, não dá pra falar com os vamos levar o canal lixo do Felca pro fundo do poço. Quero injustiça, que pra mim eu acho que é o que melhor sintetiza tudo. Traz o chat de volta, Felca, vai tomar um banho com esse cabelo ridículo. Ai, meu Deus do céu. Felca feioso, eu te odeio, Felca. Quem tirou o chat que vai separar servidor pela idade foi o Felca e o Roblox. Cara, tem outros tantos aqui. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Tem outros tantos. Uma que viralizou é que Felca é pior que Hitler. Só que Hitler, escrito com R sem o R no final. Hitler. Felca é pior que Hitler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha umas placas no meio que não foi o Felca. Foi os donos do Roblox. Tinha um pessoal avisando, tentando avisar. Mas antigamente tinha aqueles bons blogs que juntavam tudo, né, cara? Hoje em dia fica mais difícil. Teve esse aqui também, e parece que é bem justificável isso, né? Bem justificável. A gente olha por tudo e tudo parece fazer bastante sentido. Não, eu acho engraçado que pra tudo tem o espírito de porco, né? O espírito de porco é a coisa mais universal que existe. Mesmo com o protesto, ainda teve gente que foi também lá, colou junto, pra botar uma placa como vocês, criança, tem que ficar sem chat mesmo. KKKKKKKKKK. Tem a placa acho é pouco. O melhor de tudo é esse da direita. Afasta de nós esse cálice, pai. Não, e assim, ó, peraí. Eu achei o melhor ainda. Do lado dessa placa do afaste de nós esse cálice, peraí. Então, melhor ainda. Afasta de nós esse cálice, o fim do Roblox tá próximo. Tem um apocalíptico ali no meio. Parece aqueles mendigos de rua, o fim está próximo. O fim do Roblox está próximo. Cara, isso aqui, assim, ó. É uma fonte inesgotável, galera. Aí, isso aqui eu acho que já é notícia. Não, pior que é recente, ó. E aí, obviamente, a sociedade brasileira está dividida. O Roblox não vai ser diferente. E aí a coisa já está começando a partir para um outro nível. Tivemos aqui controle militar pelo Carlos Roblox. Quem protestar leva bala, tá? Então, assim, já está tendo também aí, né, os protestos já tá sofrendo aí uma contra-ofensiva. E aí a coisa tá ficando perigosa. E a gente protestando na porta do quartel aqui, né? Sobrou pro coitado do Felca. A coisa deu uma escalada um pouco, né? Eu acho que a coisa realmente aí já não fica mais tão engraçada quando tem umas placas assim. Só que ao mesmo tempo a imagem fofinha com a placa gera um humor involuntário, né? O matem o Felca. Eu já não sei mais. Torturem, Felca até sangrar. Aí a coisa começa a passar do ponto. Enfim. Só que aí o lance é que é o seguinte, né? Vamos agora pegar a notícia real. Ali o Metrópolis, eu achei que a matéria não ficou tão boa. Revolta do Roblox se divide em protestos a favor e contra do Felca. G1 cobriu manifestações. G1 cobriu manifestações. Cara, que mundo, brother.
Que mundo! G1 cobriu manifestações. É isso aí. Cobriu manifestações. Eu já não sei mais se aqui alguém tá se levando a sério, tá ligado? Mas enfim. Ok, G1 cobriu manifestações. A partir de agora, os jogadores vão verificar. Terão que verificar a idade, só poderão conversar com usuários de faixas etárias parecidas. A medida não agradou parte do público, começou uma série de protestos virtuais na plataforma. Tá. Na hora de se cadastrar, você tem que inserir seus dados, incluindo a data de nascimento. O jogo não te impede de jogar caso você tenha menos de 18 anos, que tende a ser grande parte do público. Mas logo, ao se cadastrar, há uma recomendação de não usar seu nome verdadeiro como nome de usuário. Para garantir um uso original, fui de Com as novas mudanças, a plataforma pede uma comprovação da sua idade, no meu caso 27 anos. Então Roblox faz uma verificação facial similar à de aplicativos de banco. Caso a idade esteja errada, é possível contestar mostrando seu documento de identidade. Apesar de eu dizer que eu tinha 27 anos, a verificação facial estimou que eu tinha entre 18 e 20. Faz bem para minha autoestima, mas é um deslize, é uma reportagem de primeira pessoa. Oficialmente, eu só poderia conversar com pessoas acima de 20 anos, mas já que o Roblox achou que eu tinha 19, me permitiu conversar com pessoas de 16 anos ou mais. E onde aconteceu os protestos? Não é tão simples contar as manifestações, a maior parte delas acontece em Brookhaven, um jogo dentro da plataforma, que é uma cidade virtual. Agora é sobre Felca. Nos primeiros dias da revolta do Roblox, mas o lance é isso aqui, ó. O criador de conteúdo viralizou em 2025 após falar de exposição infantil de criança na internet. Passou a ser associado a novas regras do Roblox, mesmo não tendo relação alguma com as mudanças. Não foi o Felca, foi os donos do Roblox. Não foi o Felca, enfim. Ó, a empresa Roblox, né? Condenamos as ameaças feitas para qualquer pessoa online e incentivamos nossa comunidade a tratar todos com respeito, tanto dentro quanto fora do Roblox. É bem respeitoso, é pior que Hitler. Conforme consta em nossas regras de comunidade, não permitimos conteúdo que ameace os outros com danos no mundo real ou online, com incitação à violência. Porra, a galera tava quase fazendo um churras do Felca. Quase combinaram um churras do Felca. E pareceu um pouco violento. No meio de algumas manifestações, algumas placas chamavam para festinhas em casas virtuais, churrascos e até um rolê de um carreta furacão. Vamos na festa da Casa 13 fingir que odiamos o Felca. O Felca falou das ameaças que recebeu e os comunicados Roblox na íntegra. Bom, é que a gente já leu um pedaço. Eu não jogo Roblox, então não tenho condição nenhuma de falar isso. Mas pelo que eu vi em outros lugares, é uma medida que já vem sendo tomada em vários outros lugares. Não tem nada a ver com o Felca ou com o Lula, que também depois começou a sobrar pro Lula. Não tem nada a ver com nenhum deles. Mas a coisa escalou, né, desse jeito e gerou ao longo da semana trocentos mil memes e etc, etc. Precisamos de um profissão repórter para cobrir isso. Vocês estão venenosos aqui no chat também, né? Os manos são mais organizados que os comunistas. Bom, enfim, sobre essa questão toda, eu não me sinto à vontade para comentar a eficácia desse tipo de medida, uma vez que, cara, eu nem sei direito como o Roblox funciona, tá ligado? Eu já tentei, mas não me deu a menor vontade de jogar e coisa que fosse, então pulei fora. Mas assim, eu acho que a gente pode criticar, talvez, a eficácia prática disso. Eu vi gente bem intencionada falando que em termos de eficácia tem seus problemas, esse tipo de coisa, que às vezes pode gerar um problema adicional, aí mesmo que tu concentra faixas etárias e pessoas com falsa identidade conseguem chegar lá, etc. Enquanto que antes, quando tinham pessoas mais velhas, mais jovens, os mais velhos ficavam de olho. Então tem uns papos assim. Só que assim, o princípio tá correto, né? Eu acho que essa é a questão. O princípio tá correto. A gente naturalizou, eu já venho falando aqui faz tempo, a gente naturalizou criança na internet usando redes sociais ou mesmo jogos que demandam ou incentivam toda uma sociabilidade, e isso sem a mediação de adultos. Com a mediação de adultos, às vezes já é um problema, né? A gente vê tanta coisa horrível que acontece dentro das famílias. Imagine sem. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer, tá? Aí é bola de cristal. Mas uma coisa que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Eu acredito que com o tempo a gente vai cada vez mais achar normal essa restrição do uso de redes sociais como um todo para crianças. Eu acho que talvez num futuro não muito distante a gente vai lembrar criança tendo perfil no Instagram, tendo perfil no TikTok, fazendo protesto no Roblox. A gente vai lembrar disso como hoje nós lembramos daquelas propagandas de cigarro para criança. Eu tenho a impressão que alguma coisa assim vai acontecer. Cada vez mais isso eu tenho notado que em famílias de classe média isso já está mudando. Eu falo da questão da classe média porque a classe média ela tem condições maiores de não precisar usar as redes sociais, não precisar usar um celular, não precisar usar joguinho que seja como o babá de criança, né? A classe média tem mais condições para isso, né? Ou põe num cursinho, né? Faz balé, ou faz arte marcial, ou faz natação, ou faz futebol além do horário da aula, ou seja, a criança vai se ocupando
Por suas vezes, os pais, muitas vezes, têm uma certa autonomia de horário para conseguir também ficar mais em cima da criança. Então, eu noto, por exemplo, na conversa que eu vejo, e até mesmo esses dias eu vi um especialista apontando isso, que na classe média você já vê um crescimento cada vez maior dos pais estarem cada vez mais restritivos o uso de redes sociais e de interações virtuais por parte das crianças. Entre as camadas mais pobres isso é muito mais difícil, isso é bastante evidente. Entre os mais pobres, o smartphone virou hoje a principal babá eletrônica, mas eu tenho a impressão que isso vai cada vez mais se consolidar dessa forma. Eu realmente acho que esse movimento não vai mudar. Vejo que essas empresas que ganham muito dinheiro com criança, elas estão correndo atrás, como é o caso do Roblox. Por que elas estão fazendo isso? Porque elas são boazinhas ou porque é o Estado que é malvadão? Não, porque elas estão perdendo dinheiro. Porque nem o Estado malvadão tem como colocar elas tão em risco assim, tá? Nem o Estado malvadão, basta ver o poder que as Big Techs têm no mundo. Então, o que me parece é que eles começaram a desconfiar que talvez isso possa indicar essa mudança comportamental que está acontecendo no Brasil e também não só no Brasil. Talvez isso pudesse indicar num futuro muito próximo, se é que isso já não estava acontecendo, a perda de usuários, né? Então, por exemplo, talvez, e isso são dados que talvez só o Roblox tenha, não sei se eles tornaram isso público, mas talvez eles tiveram ou uma queda ou um esfriamento daquele crescimento de novos usuários. Então, é bem provável que essas medidas, assim, eu aposto, todas as minhas fichas, essas medidas não é o Estado malvadão, claro que eles também não querem se antecipar e não ter problema com determinados processos e tudo mais, ou serem, ou por total irresponsabilidade acabarem levando uma legislação na cabeça que eles não gostariam. Então, parece que, por mais que tenha isso, o principal fator é a gente tem que passar a ideia de segurança para que os pais continuem deixando os filhos usarem esses jogos, usarem essas redes, etc. Eu tenho a impressão que isso só vai acontecer cada vez mais. Eu acho que não, eu não vejo esse cenário se revertendo tão cedo, não, tá? Eu acho que isso é um caminho. Inclusive, cabe lembrar que hoje muitos especialistas apontam que o ideal é que crianças não tenham redes sociais até os 16 anos de idade, tá? Então já não é nem criança, a gente tá falando de adolescente, certo? Isso cada vez mais está sendo apontado. E vamos ser francos, né, gente? É um negócio nocivo pra diabo. Eu vejo, por exemplo, volta e meia alguém fala umas coisas horrorosas aqui pra mim. Cara, eu tô aqui há quase 7 anos com esse canal e tal, eu tenho coração. Uma pessoa fala uma coisa horrorosa pra mim, entra num ouvido e sai pelo outro. Mas eu já cansei de ver gente que não tá acostumada com rede social, que basta alguém aparecer no perfil dessa pessoa e falar algo horrível pra ela, essa pessoa fica super mal, cara. Essa pessoa fica super mal. Então imagina, se adulto já não tem estrutura pra essas coisas, criança e adolescente, muito menos, né? Veja, eu não tô nem falando de coisas mais pesadas, né? Como aliciamento de menor, golpe, coisas pesadíssimas. Não, tô falando às vezes dessa coisa, desse hate comum da internet, né? Esse hate comum da internet, pra uma criança ou pra um adolescente, não é uma coisa simples, não. E aí tem gente que fala assim, vai criar numa redoma de vida, não sei o quê. Bicho, não teve nenhuma geração que foi exposta a isso. Porque a geração anterior aguentava essas coisas melhor. Sim, muito. Tão muito que essa mesma geração hoje tá com depressão. Essa geração que antes aguentava as coisas sem frescura, hoje é a geração que mais toma antidepressivo. Só que mesmo que tu diga assim que um certo bullying recreativo entre amigos ainda vale a pena, que eu acho que realmente é uma discussão que até possa se fazer, mas a gente tá falando de internet, tudo tem outra escala, galera. Não comparem uma roda de 5 amigos e tu receber um apelido com você estar na internet e pessoas estranhas, muitas vezes em enxame, virem pra cima de ti. Enfim, tá? Então, sei lá, eu acho que isso é uma coisa que a gente não segura. É basicamente isso que eu quero dizer, assim, eu acho que ninguém segura mais isso. Essa é uma nova tendência e assim vai ser. E uma coisa e sobre os protestos em si, considerando que são de fato crianças, porque eu acho que deve ter gente ali no meio que não é criança, mas considerando que ainda assim são crianças, o que esses mesmos especialistas costumam falar é que assim, o bom da criança é que tu tem ali como ela tá em fase de crescimento, desenvolvimento, o cérebro tá crescendo, mudando, o período de abstinência, ele é sempre muito intenso, mas também muito breve. Eu sei dessas pesquisas em relação ao celular, por exemplo. Tu tira o celular de uma criança, pré-adolescente, em uma semana, a primeira semana vai ser um inferno. Geralmente o que eu vejo especialistas falarem é a primeira semana vai ser um inferno. A segunda semana já começa a ficar já fica de boa. Em um mês, passou o vício. Então, eu acho que também tem aí essa abstinência. Muito desses protestos, para além de uma criança falando, o verdadeiro sujeito dessa fala, muitas vezes, é o vício. Então, enfim, acho que
para além do meme, para além do humor. Eu acho que a tendência é essa mesmo, entendeu? Isso vai acontecer, as famílias são cada vez mais desconfiadas, as empresas vão ter que se mostrar cada vez mais seguras para driblar essa desconfiança, e uma certa casa da mãe Joana que antes imperava, cada vez menos. Essas crianças vão crescer revoltados com a repressão. Que repressão, pô? Não poder usar um celular, não poder... Cara, assim, ó, sabe o que me incomoda nesse papo? É que assim, ó, quando você presume que uma criança tem as mesmas responsabilidades de um adulto, quando ela tem as mesmas capacidades cognitivas, a mesma inteligência emocional, inclusive, para lidar com as mesmas coisas que os adultos precisam lidar, se você presume isso, assim, ó, é questão de seguir casinhas para no final você estar defendendo pedofilia, cara. Tinha um movimento organizado, se eu não me engano, na Holanda, que eles defendiam isso. Ah, se a criança sabe o que tá rolando, não é um crime. Como é que a criança sabe o que tá rolando? Eu sempre acho esquisito esses papos, assim. É óbvio que a gente não tá falando que criança... É que tá, a gente entra na era da pós-verdade e aí veio os negacionismos. Cara, hoje tem muito estudo sobre inteligência, sobre o fato de... Qual é a diferença de inteligência de uma criança de 3 anos para de 5 anos, para 7 anos, para 11 anos, para 14 anos. Esse é um campo que evoluiu muito e evoluiu rápido. Uma série de coisas que antes a gente tinha dificuldade de entender, por exemplo, birra. Hoje a gente entende muito melhor birra. Inclusive, a gente lida muito mal com birra de criança por a gente ainda não estudar, entendeu? Por ser ignorante. Aí vem, mas antigamente era assim. Antigamente era um bando de ignorante, né, cara? Maneira de romantizar o passado da burrice, sabe? Tudo bem você ter tido pais, avós, às vezes que eram burros, mas você não precisa ser burro também que nem eles, tá ligado? Você não precisa se esforçar pra ser tão burro quanto a geração anterior. Que mania de querer se nivelar por baixo. É o prazer do medíocre. Como você é um merda na vida, você tem que se nivelar com os merdas das suas gerações anteriores. Nossa, que triunfo de vida. Que maravilha. Porra, me incomoda esse papo, assim, esse conservadorismo burro. Sabe por que conservadorismo burro? Porque o conservadorismo inteligente, como campo político, o conservadorismo vai dizer, cara, o que é bom a gente mantém, o que a gente aperfeiçoa, a gente substitui. Aí vem às vezes esses papos, assim, que não é de nada, não tem nem de conservador, é só um reacionarismo do medíocre, porque o medíocre tem dificuldade de aprender coisa nova, então ele diz que na verdade era bom o anterior. Não é que o que tinha antes era bom, é porque ele não sabe lidar com a coisa nova. Então como é burro, aí precisa de vilanizar o que vem pela frente. Aí volta e meia vem só esse tipo de mentalidade, aí vem esse tipo de mentalidade, assim, não, porque assim as crianças... Bicho, hoje tu tem uma série de saberes que, inclusive, em alguns casos, até defendem você expor as crianças para certas coisas que antes a gente achava que não era legal. Por exemplo, de você já desde cedo, por exemplo, isso hoje já se tem. Uma coisa que às vezes pais superprotetores faziam é de, sei lá, quando o pai tá triste, a mãe tá triste, eles se escondem dos filhos. Hoje, pelo que se sabe, a ideia é não esconder isso e conversar, entendeu? A criança chega, por que tu tá assim? Por que tu tá chateado? Não sei. Aí tu fala, não, porque eu tô chateado. Entende? Então não é uma questão de superproteção, mas é de entender o desenvolvimento do ser humano e de você entender o que é mais adequado para cada momento. E, evidentemente, a lei da selva das redes sociais, a lei da selva da internet, definitivamente não é algo apropriado tampouco para um adulto, imagina uma criança. Então, assim, só para sintetizar, eu acho que questionar se essas medidas do Roblox são realmente efetivas ou se são apenas um band-aid que pode piorar a situação, que a gente vive de band-aids colocados em câncer, é o que mais acontece, aí tudo bem, e nesse aspecto eu não me meto, porque eu sequer acompanho o Roblox, então, tipo, eu não tenho como falar isso. Então, enquanto medida em si, questioná-la, eu acho que é do jogo, literalmente falando. Agora, o princípio por trás dele, o princípio por trás dessa medida, que tem que ver se esse princípio está de fato sendo seguido, o princípio é correto. O princípio é correto. E isso vai ser, cara. Isso vai ser porque nenhum pai, nenhuma mãe que minimamente zela pelos filhos, cada vez mais que se informar melhor como funciona a internet e cada vez mais viver a própria internet, vai querer isso pros filhos. Sabe? Aí me incomoda que às vezes o pessoal também entra em umas discussões ideológicas. Mas o certo é isso, o errado é... Foda-se. Pais que se preocupam com seus filhos não vão querer os filhos sendo expostos a coisas que eles não conseguem nem entender. Só de olhar por cima, aquilo soa esquisito. Sabe, quer ver um exemplo? Esses dias uma mãe de colega da minha filha, ela tava muito preocupada que o guri dela tava falando de um personagem. Ela tá falando daquele personagem, o Almôndega, e eu não sei onde é que ele viu, eu não deixo nem ele ficar jogando esse jogo, e ele tá falando de Almôndega, e eu não sei quem é que falou isso pra ele, eu tô preocupada. Eu disse, Almôndega, do que você tá falando? Aí que eu fui ver, aí ela foi mostrar a imagem, era Among Us. Era Among Us, não era Almôndegas, né? E o guri nem joga. Ele deve ter visto alguém jogando, acho que ele viu um primo jogando, ou ele tinha um adesivo, ele tinha um caderno de Among Us que ele comprou sem nem saber o jogo, mas achou os desenhos bonitinhos, enfim, saiu dali. Às vezes vive uma gameplay no YouTube, sei lá. Mas enfim, o ponto é que essa mãe tava preocupada. E eu quero dizer o seguinte, tipo, tem um livro
um filósofo que eu sempre falo aqui, que é o Peter Sloterdijk, e ele fala muito do quanto que... E olha que ele é um cara de direita, tá? Ele fala isso de uma perspectiva até um tanto conservadora. Ele fala assim, esse gap geracional ficando cada vez maior, é natural que os pais se tornem muito refratários a essas coisas que eles não conseguem mais entender. Para pensar, séculos atrás, os filhos muitas vezes tinham a mesma função do pai. E todos aqueles saberes que os pais transmitiam para os filhos, eram úteis para os filhos, porque o mundo muito pouco mudava, a velocidade de mudança no mundo era pequena. Então, por exemplo, tinha um pai, se fosse seguir o mesmo ofício do teu pai, né, do teu pai, da tua mãe e tal, aí carpinteiro, cozinheiro, ferreiro, tu ia basicamente usar as mesmas técnicas e fazer as mesmas coisas. Tipo, e assim ia ser por muitas gerações. A mudança até acontecia, mas muito lenta. As diferenças são cada vez mais gritantes. Hoje, os pais, muitas vezes, não entendem mais o mundo dos filhos. E os filhos, por sua vez, também têm dificuldade de entender o mundo dos pais. O abismo geracional, ele cada vez é maior. E não me vem com esse merderéu de termo aí de geração X, Y, eu já cansei de dizer que esse Z, isso é um merderéu, tá? É um merderéu. O pessoal fica importando essas bobagens dos Estados Unidos, que basicamente é tipificação de marketing. Pare para pensar, é minimamente ridículo você procurar uma espécie de pertença de grupo que você tem que consultar no Google. Pertença de grupo que você precisa consultar no Google para ver se você tá dentro daquele ano certo, para mim já não é pertença de grupo nenhum. Um grupo que você precisa de dados de terceiros para saber se você faz parte do grupo. Mas enfim, o fato é que você tem essas diferenças geracionais, e essas diferenças geracionais, às vezes, elas estão crescendo numa velocidade tão grande que elas sequer já são geracionais, né? Ou seja, às vezes, que a gente costumava pensar geração em torno de 10, 20 anos de diferença e tal, às vezes, pô, em 5 anos as diferenças já são grandes, né? Exemplo, hoje a gente tem um mercado de nostalgia muito forte, só que o que se entende por nostalgia muda muito, cara. Muda muito. Porra, olha só que loucura. Esses dias eu esbarrei num vídeo no YouTube de um cara falando, eu vou fazer, até já fica propaganda aí, quem quiser ser Sarjeta Flix, né, quem quiser ser membro aí do canal, amanhã ou terça eu vou fazer uma live exclusiva falando do filme do Speed Racer. E aí eu esbarrei, meses atrás, foi dali que até surgiu a minha vontade de assistir esse filme, de um cara falando, né, eu vi um vídeo no YouTube de um cara analisando o Speed Racer, filme de 2008, ele falou com nostalgia daquilo ali, isso aqui marcou minha infância. E eu fiquei abismado, meu Deus, o cara tá falando em forma de nostalgia de uma porra de 2008, irmão. 2008, eu já tinha terminado o mestrado. Eu já era graduado, eu já era mestre, eu já era professor universitário em 2008, cara. E o cara com nostalgia. Ai, que saudade da minha infância. 2008 vai tomar no seu cu, porra. Como assim você tem nostalgia disso? Foi um choque, tá ligado? Foi um choque. Eu me disse, como assim, cara, você tem nostalgia de um troço que foi ontem? Mas veja, eu não tô dizendo que não pode ter nostalgia, sim. Óbvio, de 2008 pra cá já são 18 anos, né? Ok, pode ter nostalgia. Mas veja, a noção de nostalgia muda muito. Pra mim, o que é nostálgico? Pra mim, nostálgico é Tartaruga Ninja, He-Man, Thundercats, Batman. Embora o Batman se manteve atual até hoje, né? Batman não conta. Tô pegando coisas que são muito daquela época. Final dos 80 e dos 90, que foi quando eu era criança. Banheira do Gugu, óbvio. Não, mas não muito. TV Colosso, né? Emanuele já é outro tipo de nostalgia, né? Jaspion, verdade. Power Rangers eu nunca gostei. Mas enfim, já tô derivando muito. Eu só quero amarrar o papo todo falando o seguinte. Pais que não entendem o que seus filhos fazem e que têm mínimas condições materiais para evitar que os filhos tenham contato com coisas que eles acham estranhas, vão cada vez mais restringir o acesso desses mesmos filhos a esse mundo que é esquisito. Essas empresas que vivem muito de ganhar dinheiro com o consumo de crianças, elas vão ter que muito se explicar, muito mostrar que são seguras, vão meio que alfabetizar os pais para que os filhos possam usar. Essa tendência, ela só vai aumentar. Sinceramente, eu acho que só vai aumentar. Quer você goste, quer não, mas só vai aumentar. E isso, aí sim, isso é um princípio conservador. Porque essa ideia dos pais terem segurança do mundo que eles legam aos filhos, isso existe há milênios. E não vai ser uma época de tecnologia hiperacelerada que vai mudar esse princípio, ainda que ele tenha que estar sempre correndo atrás. Isso vai continuar acontecendo, quer você goste, quer não. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.